Olá, estamos de volta com Pode Falar em Direito com José Feliciano de Carvalho Júnior, que teve que se ausentar, mas continuamos nós, José Feliciano de Carvalho e o netinho Feliciano também, para continuar tendo essa conversa que para mim é muito prazerosa, de estar aqui com meu vovô, sempre aprendendo lições e exemplos, né, que servem de inspiração e que é muito interessante a gente poder estar compartilhando isso. E nós estávamos conversando aqui, vovô, sobre o seu histórico na Ordem dos Advogados do Brasil. O senhor já foi conselheiro estadual, já foi conselheiro federal, já foi presidente de seccional aqui do estado de Ceará, já foi presidente do Tribunal de Ética. E o senhor tem muitas histórias diante desse período que o senhor esteve lá trabalhando por toda a classe de advogados aqui do nosso estado. Mas tem uma história que eu me recordo, mais ou menos, que eu queria que o senhor me lembrasse. Que teve uma vez que o senhor estava na OAB e apareceu uma senhora, uma viúva de um advogado. E estava lá comunicando que o advogado, né, ou então o marido dela, tinha falecido. E ela fez uma pergunta para o senhor. O senhor se lembra dessa história? Não me recordo, só se você... No caso, ela teria questionado para o senhor se a OAB... Ah, sim, agora me lembrei. Pois diga aí, como me foi lembrei isso? agora. Ela perguntou assim, ele era inscrito aqui, não deixou alguma coisa não, um seguro não aí pra gente? Não tinha um seguro não. Aí eu tomei um susto e vi a profundidade daquela reclamação. O advogado era velho e realmente eu não conhecia trabalhando. Mas era inscrito. E a organização dele não tinha um seguro que cobrisse o advogado. Aí foi que veio depois movimentar a caixa de assistência do advogado. Mas eu não sei nem se foi criado seguro para isso. Que devia ter sido criado. Houvesse um seguro em que a família do advogado falecido pudesse receber alguma coisa. É verdade, vô. Assim, É porque ele paga a inscrição da ordem, não é barato, né? sim. Pagar a inscrição da ordem não é barato. E devia ter direito a receber um seguro à família do morto. Isso aconteceu mesmo. E enquanto o senhor foi presidente do Tribunal de Ética, o senhor se deparou com inúmeros processos, né, que acontecem comumente em todo o conselho de classe, nos quais os profissionais são questionados sobre a conduta deles como profissionais. Exatamente. Teve algum momento, teve algum caso que lhe chamou a atenção? Houve muitos casos. Houve um caso de um velho juiz que ele, depois de aposentado, foi ser advogado. E não era lá muito instruído. O grau de intelectualidade dele não era muito avantajado. E ele, infelizmente, compareceu lá como réu no processo disciplinar. Fiquei com pena dele. O Tribunal de Ética era composto de 9 membros, dividido em 2 câmaras de 4. Eu presidindo ambas. Eu presidia as 2, porque eram 9, às vezes havia um empate. E quando havia o tribunal pleno, quando o tribunal se reunia na sua composição plena, aí funcionavam os 9. Eu nunca votei dando o voto de Minerva para condenar no empate. Quando havia um empate, eu sempre optava por absolver o acusado. E houve um fato que me marcou profundamente. Eu conheci um advogado de família humilde, mas que se destacou muito no júri, como advogado criminalista. Era um bom orador, uma boa presença de espírito, um raciocínio rápido, e quase sempre ele vencia.
ele venceu no júri. E um tempo depois, ele começou a relaxar, a perder o processo, virou quase um alcoólatra e acabou sendo suspenso da ordem. Esse já é um outro caso, né? Não é do juiz aposentado Não, que se encontrou como porque réu, né? Esse do juiz, Ele foi sancionado, o juiz? esse do juiz foi julgado, mas houve um empate. Sim. Foi até a questão do empate. Houve um empate 4-4. Então eu optei por ser favorável a ele. Porque se na minha consciência, se 4 de 9 tem 4 julgadores que votaram pela absolvição dele, onde era que eu ia arranjar motivo para culpá-lo? Certo. Quer dizer, que os romanos já tinham me ensinado, in dubio pro réu. Quer dizer, na dúvida, você tem que ser a favor do réu. Então aí eu votei pela absolvição dele. Ele quase chorou, porque não esperava isso. Porque eu emiti um voto de Minerva, um voto de desempate. Em Pejos, quer dizer, em pior, contra uma pessoa que está sendo julgado pelos seus próprios colegas, era para mim impiedoso. Porque eu mesmo tinha ficado na dúvida se tem 4 que são favoráveis a ele. Entendi. Porque com os outros que acusam que tem a verdade. Eu tinha que ter um fundamento muito sério. E eu não ia ser algoz de ninguém. Isso aí eu não faria. O juiz terminou assim. Mas esse caso que eu lhe falei, Do advogado do júri, né? do advogado criminalista. do júri, ele foi excluído da ordem. Foi excluído da ordem. Aí depois a família tomou conta dele e ele fez uns tratamentos seríssimos e se recuperou. Se recuperou e requereu a renovação da inscrição dele na ordem. Isso foi para o Tribunal de Ética. O julgamento desse aí. Eu me lembro bem disso, porque eu tinha conhecido antes, tinha conhecido durante e tinha conhecido depois do estado de fato dele. Aí ele se apresentou humildemente, fez a defesa, contou tudo, não negou nada, mostrou que nenhum cliente tinha saído prejudicado, porque os processos que ele tinha retido, ele devolveu tudo aos cartórios e queria que a ordem, como a minha instituição profissional, os meus colegas me dessem essa oportunidade de vida, porque era a custa dessa oportunidade de vida que eu terei condição de sustentar a minha família. Eu achei isso profundamente sincero. E foi outro empate. E eu optei por ele. Legal. Sei que esse cidadão, ele tem 2 ou 3 filhos que são advogados hoje. E advogados bons, corretíssimos e decentes. Então, éticos e conhecedores do seu ofício. Isso na ordem, eu experimentei uma série enorme de dissabores. Tive um dissabor que me deu uma enfermidade muito grave, uma queda de retina. Eu estava às 7 horas da noite, ainda despachando. Quando o Calvino, um velho funcionário da ordem, chegou e disse: doutor, um curso que a Caixa de Assistência está dando de preparação para o exame de ordem, está com o salão ali lotado de advogado.
E o professor que foi escalado, que hoje seria aula de processo civil. A aula seria sobre processo civil. O professor simplesmente não veio. A diretora, que eu havia designado, contratou esse professor e ele não veio. Telefonou agora à tarde dizendo que estava no Juazeiro. Eu disse, mas será possível? Ele disse, eles estão quebrando as cadeiras ali. São uns homens arrões enormes, estavam empurrando o cara sentado na banca, na poltrona da frente, ele empurrava e quebrava o encosto. Eu disse, se você desça, que era lá embaixo, você desça e diga que quem vai dar essa aula sou eu. A aula era 110 minutos. Era uma aula enfadonha. Quase 2 horas de aula, hein? Pois é. Aí eu fui dar essa aula. E aí me aconteceu uma coisa gravíssima. Quando eu mudei a vista rápido, eu vi as pessoas sem a parte da cabeça. Eu disse, que diabo é isso? Aí puxei a vista bem devagar. Não deu. Deu tudo certo. Puxei de novo de rápido o olhar, deu de novo. Aquilo me tirou internamente o meu equilíbrio emocional. Mas eu terminei a aula. Terminei a aula, liguei para o doutor Júnior e disse, você vai me acompanhar amanhã a um oculista, porque está acontecendo uma coisa muito séria. Aí nós fomos, no outro dia de manhã, eu e ele. Acho que foi o doutor Leiria de Andrade, acho que era. Chegou lá e disse, o senhor está com queda da retina. Eu fiquei de queda da retina, eu vou ficar com o olho bem limpo e cego. Ele disse, aí o Feliciano Júnior perguntou a ele, o senhor opera, doutor? Ele disse, eu faço 5 operações dessas por mês, mas no seu pai eu não vou fazer. Isso por quê? Porque eu não tenho certeza do resultado. Aí eu voltei para casa, frustrado, aí ele me disse, mas ele vai a Goiânia, lá tem um médico que é formado em Oxford, Marcos Ávila, que é especialista em queda de retina no mundo. Ele é especialista no mundo. Ele vai ao Marcos Ávila que ele vai consertar. Aí eu voltei, fui para o Vantan, que era o meu médico assistente, dormi com a cabeça para cima, assim, escangotado, para não poder mexer com os olhos, para não ficar pior, porque se a retina caísse toda... Tá a gravidade para cima. Se caísse toda, eu não ia enxergar mais, era nada. E era no meu olho bom. Aí, no outro dia, eu viajei e realmente fui. E fui... Ele mesmo telefonou, o doutor Leiria, mesmo telefonou para o Marcos Ávila, e ele fez a cirurgia lá e disse para mim assim, o senhor vai ficar com o olho menor. A sua visão lateral vai desaparecer. Porque sua visão lateral, que todo mundo tem, é como se fosse o retrovisor de um carro. Mas o senhor vai voltar a enxergar muito bem. Garanto ao senhor como o senhor vai poder ler bula de remédio. Eu disse, rapaz, se eu vou ler, se o senhor poder ler bula de remédio, eu já fico feliz. E deu certo. Quer dizer, um aborrecimento que eu tive dentro da OAB. Dentro da OAB por conta disso. Aí eu fui à diretora. Disse, doutora, a senhora contatou esse rapaz para dar aula? Ele não sabe direito processual civil, não, porque eu conheço isso dele em embrião. Ele sendo um embrião, eu já sabia que ele não sabia. E depois é um cidadão que não merece confiança. Como é que você contatou esse homem? Disse, não, ele
quando eu contatei ele pegou na hora e disse, mas me pague logo. Aí ela foi e pagou. Quando chegou no dia da semana dele, ele disse, você sabe que você me pagou muito barato? Eu só vou se você me pagar de novo. Ah, malandro. Aí ela foi e pagou de novo, e ele não foi. Eu disse, olha, eu não quero ouvir falar desse cidadão aqui não, que eu não trabalho com gente assim. Eu sou, como dizia o matuto da minha terra, eu sou como carneiro preto, eu marco o lugar da amarrado e fasto, mas não mudo de rumo. Palavra para mim vale, a palavra vale, sem precisar estar escrita. Que se eu tiver, que a minha palavra só vale se for escrita, eu estou fazendo contrato todo o tempo. É o que hoje no Código Civil Novo, coordenado pelo professor Miguel Reale, ele dizia que o artigo mais importante hoje do Código Civil Novo é o 113, que ele diz que na interpretação dos contratos, na interpretação dos contratos tem que se obedecer a boa-fé e os costumes do local de sua celebração. Aí o Código de 16. No Código de 16 era ato jurídico em geral. Era qualquer ato. Mas nesse aí ele falou em contrato. Quando ele falou em contrato, ele reduziu. O Álvaro Costa, que foi meu professor de Direito Civil, extraordinário. Ele chegava para dar aula, ele foi procurador da República aqui, ele chegava para dar aula, ele tomava os horários de todos os professores, não respeitava nenhum. Só para explicar duas coisas. O que era contrato. Duas coisas que ele queria explicar. O que era contrato e o que significava o contrato e a vontade. Ele dizia, o contrato nada mais é do que o acordo de duas vontades opostas. Legal. Aí explicar o que é decadência e prescrição, que o Código de 16 não dizia. Hoje a lei diz, a lei do processo diz. Fala em decadência, diz quando decai, o Código Civil diz hoje a decadência. 178, por exemplo, do Código Civil, diz que os atos jurídicos decaem dentro de 4 anos. A prescrição é diferente. A prescrição tem uma série enorme de fatos. A prescrição pode ser interrompida, mas a decadência não pode. E o juiz ainda é obrigado a cumprir o prazo de decadência que for definido na lei. Não sei por que o juiz tem essa resistência de não saber respeitar esse texto. E toda vez que ele resolve uma causa por decadência ou por prescrição, ele está automaticamente julgando o mérito da causa. Não é? Sim. Está julgando o mérito da causa. Então, porque se uma questão já decaiu, aí o Álvaro Costa ensinou. Você sabe o que significa decadência? Decadência. Vem de caput latim, que é cabeça. Perdeu a cabeça. A decadência mata o direito. A prescrição mata a ação de que trata esse direito. Nunca a gente se esqueceu disso. Legal. A decadência mata o direito. A prescrição mata a ação que defende esse direito. A prescrição pega só a ação, mas a decadência pega o direito. O direito é a vida. Ninguém pode estudar a ciência do direito. É como a ciência médica. Ciência médica. Tem doutor em medicina? Não tem. Não tem doutor em medicina, não. Tem doutor na ciência jurídica? Também não tem.
Doutor em ciências jurídicas não tem. Tem doutor em direito civil, direito comercial, direito tributário, né? Direito das coisas, direito de família. Vô, antes da gente, porque o senhor tem muita história para contar sobre essa parte teórica e acadêmica que eu sei, histórias emocionantes inclusive. Mas para encerrar a questão sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, se alguém, como eu estou fazendo agora, né, chegasse para o senhor para lhe questionar como eu estou fazendo, o que é que o senhor pensa da OAB? A Ordem dos Advogados do Brasil, qual é o sentimento que o senhor tem pela instituição em si? Rapaz, eu sou um indivíduo que dei de mim o máximo que pude pela OAB. E exerci os mandatos e os cargos internos da OAB com denodo e bom grado. Me lembro bem que numa campanha que houve, eu fui ao gabinete de um cliente meu riquíssimo. Quando eu cheguei lá, tinha bem 6 advogados, dos quais estava presente o meu adversário na campanha eleitoral. E tinha muitos lá que eu pensava que estavam comigo e não estavam. Mas como ele foi que me chamou, o cliente, aí ele disse, vem cá, Feliciano. Aí ele chegou e disse que eles estão querendo a lei. Ele disse o que é? Estão querendo que eu dê uma ajuda financeira para a campanha da ordem. Eu posso dar a você. Você não quer não? Eu disse, não quero não. Eu não quero. Mas por que você não quer? Eu disse, criatura, o cargo da ordem, o presidente da ordem, é um encargo, não é um cargo. É uma obrigação. É só trabalho. É só obrigação. É noite indormida. É a família abandonada, você resolvendo problema. Soltar advogado fim de semana. Preso porque está fazendo arruaça. Quantas vezes eu não fui fazer isso? Quantas vezes eu não fui? Fui fazer isso e discutir com o delegado de polícia para poder levar o advogado e não ser preso. De chegar e dizer, ele está preso, ele vai. Já mandei tirar tudo dele, até o cinturão dele já tirei. Eu disse, mas é bom você mandar botar. Porque isso que o senhor está dizendo aí é afiançável. E eu quero pagar a fiança dele. Se o senhor não fizer, eu vou representar contra o senhor. Aí o senhor pode se prejudicar e perder o seu único emprego que tem. Como é que você vai fazer para sustentar a família? Eu disse, você tem coragem de fazer isso com o delegado de polícia? Você disse, eu faço até contra a sua santidade, o papo quanto mais contra você. Faço. E fazia mesmo. Aí ele saiu, o delegado. Eu cheguei lá, sabe que hora? 5 horas da tarde. Já era mais de 10 horas da noite e ele não voltou. E o rapaz lá, o advogado, sentado na cadeira para ir pro xadrez. Eu disse, eu não vou sair daqui se eu não levar esse rapaz. Aí eu vi um funcionário dele, esse quando botava a cabeça assim e voltava. Eu disse, esse cara está espionando alguma coisa. Quando ele botou a cabeça, eu segurei pelo braço, que tu tá olhando, rapaz? Ele disse, o doutor está ali na praça mandando olhar se o soldado está aqui. Eu se diga para ele que se ele não vier, eu vou tirar o plantão dele. Amanhã ele tem que vir para encerrar. Aí ele veio. Árbitro a fiança, eu paguei e levei o advogado. Quantas vezes eu não fiz isso? Como presidente? Como presidente. E como advogado antes. Eu também já tinha feito isso no tempo da ditadura, muitas vezes. Muitas vezes eu tinha feito isso no tempo da ditadura. E o senhor tem algum arrependimento, vô, em relação à OAB? Não, arrependimento não. Eu lamento hoje, porque a OAB, com esse exame de ordem dela, o exame de ordem que a ordem aplica, hoje é aplicado pela Fundação Getúlio Vargas, né? Sim.
mas antes era feito pela própria ordem. Esse exame de ordem é o vestibular das faculdades de Direito, né? Sim. É o vestibular das faculdades de Direito. Agora, eu me lembro que, quando eu era conselheiro federal, o Evaristo de Moraes, ele já era um advogado velho, famoso lá no Conselho Federal. Nós fomos fazer parte da segunda Câmara que julgava os processos disciplinares. Veio um advogado do Rio de Janeiro, todo de branco, para fazer a sustentação oral de um recurso dele, que ele teve a inscrição dele cancelada no Rio de Janeiro, na OAB do Rio. Aí, o relator era um conselheiro do Rio Grande do Sul, professor universitário, exímio conhecedor da língua portuguesa. O rapaz tinha tido a inscrição dele cancelada por não saber escrever a língua portuguesa, de tantos erros que ele dava, de tanta maluquice. Aí ele veio justificar que trabalhava na Justiça do Trabalho, que a Justiça do Trabalho é a justiça do proletário, do trabalhador, que é semi-analfabeto, que paga o advogado uma miséria. Então, aquilo que ele fazia era porque ele também era obrigado a contratar pessoas semi-analfabetas. E as petições que eram feitas para os juízes trabalhistas eram petições feitas por gente também que não tinha muito conhecimento. Então, eu assinava e a ordem pegou todas essas peças e juntou no processo e cancelou a minha inscrição, dizendo que eu não tinha instrução suficiente para ser o advogado. Aí o relator do Rio Grande do Sul e disse, mas esse recurso que eu tenho aqui para ser julgado hoje, ele disse, esse recurso fui eu que fiz. Isso foi o senhor quem escreveu? Isso foi. Pois tem 180 erros de português. Ixi, oh meu Deus. Deu ruim, hein? 180 erros de português. Lamentavelmente, o recurso dele foi improvido. Eu senti uma pena tremenda da decepção do rapaz. Então, o que reprova mais no exame de ordem, você sabe o que é? Português, a língua portuguesa. Interpretação, né? Muitas vezes. Língua portuguesa, não sabe escrever. Você sabe o que é isso aí? Falta de leitura. Falta de leitura. Mas sabe o que é, vô? Nem todo mundo teve o privilégio de ter tido um grande professor. E o senhor estava falando que não existe doutor em medicina, que não existe doutor em direito, mas fora advogado, fora secretário de segurança, fora os cargos que o senhor exerceu na OAB, fora ter sido aprovado em primeiro lugar para juiz, o senhor também foi professor de direito, não foi? Fui professor da Unifor, de direito civil e de processo civil. E o senhor tem uma história que eu acho muito legal, que tem a ver com um indivíduo que é muito querido aqui na nossa cidade, no nosso estado, e que infelizmente já foi para o céu, mas que era muito inteligente, que foi seu aluno. E o senhor falou aí da questão de doutor em direito, doutor em medicina, e ele fazia medicina e fazia direito. Como foi essa história? Quem é essa pessoa? O senhor pode citar o nome que nós vamos aqui homenageá-lo. Foi o Judicael Sudário de Pinho. Eu fui ser professor de Direito Civil por indicação de um juiz de família com quem eu trabalhava. E é um juiz muito duro, muito em si mesmado, que era professor já da Unifor. E ele indicou meu nome para substituir um professor de Direito Civil que estava fazendo uma pós-graduação em São Paulo. Aí eu fui dizer, mas rapaz, eu não tenho tempo disso, que eu estou assoberbado de serviço. Ele disse, rapaz, tem, que tu vai dar aula de noite. Aí eu fui. A sala nessa época, porque nessa época
A Unifor estava se implantando, mas a sala tinha 110 alunos. Meu Deus, numa sala só. É enorme. 110 alunos. E esse camarada era um grandalhão, o Rui de Cael. Branco, cabelo longo, com uma chinela de pneu, aquela chinela que os cabas do interior cortam o pneu e metem um cabresto. Ele andava desse jeito. E era um verdadeiro líder. Sei. Líder dos estudantes. Por onde ele ia, os estudantes iam atrás, porque ele era culto mesmo. Aí eu fui começar a falar, aí ele disse: professor, eu quero pedir a palavra para me dirigir ao senhor logo, hoje na primeira aula que o senhor vai ter daqui para nós. Eu disse: sim, senhor, pode dizer. Quero dizer para o senhor que eu estou fazendo aqui a faculdade de Direito para não perder o contato com os universitários. Mas, na verdade mesmo, eu era quartanista da Faculdade de Medicina. E deixei lá para fazer Direito. E quero dizer para o senhor que ganhei um prêmio de literatura sobre Camões. E fui receber o prêmio lá em Lisboa, na Academia de Ciências de Lisboa. Jovem, já tinha sido prestigiado internacionalmente. Já. Laureado. Aí eu fiquei fascinado. Disse: ô, rapaz, você, acadêmico de medicina, fazendo direito. Mas eu sei que direito, todo mundo sabe que direito, quando o sujeito não dá para nada, vai fazer direito. Quando o sujeito não serve para medicina, para engenharia, para agronomia, vai fazer direito. Eu disse: é sobre isso aí que eu queria falar com você. Eu queria parabenizar você por ser tão versado na cultura humana. Você tem que fazer parte de um concurso internacional da língua portuguesa que envolveu os países da África, inclusive que fala a língua portuguesa, e o Brasil e Portugal, e receber um laurel desse lá em Lisboa, não é para qualquer um não, rapaz. Eu tenho que respeitar você, venerá-lo, que a sua cultura é invejável. Isso, ele era só seu aluno, né? Era invejável. Eu já me sinto pago em ter um aluno do seu naipe aqui no meio dos meus alunos, que não deve ser desmerecedor de nada, mas você é um expoente extraordinário. Agora, dizer que quando o sujeito não tem futuro, vai fazer direito é o que não está certo. É o que não está certo. Vou dizer uma coisa a você. Você, para saber direito, você tem que conhecer todas as outras áreas do conhecimento humano. Tem que saber. Porque se você não souber conhecer tudo, você não poderá nunca ser um juiz correto. Que um juiz, quando tem que decidir uma questão, ele tem que estar senhor do fato, senhor da ciência e senhor do saber humano. Ter independência e ter caráter. E, acima de tudo, ser justo. Justo. O Pianos, você ouviu falar em o Pianos? Disse: não, senhor. Pois era um jurista do tempo dos romanos. E ele disse que a justiça é dar o céu a seu dono. Eu não conheço um significado de justiça mais importante do que esse: dar o céu a seu dono. Isso vem se arrastando há milênios. Invadiu o cristianismo e chegou aqui hoje.
E nada mais é do que o sinal da verdade. Agora, você sabia que, eu dizendo para ele, Ir para a sala toda, né? É. A aula foi interrompida. foi a aula todinha, não houve aula, foi só isso aí. Você sabia que o inventor do Adamastor, Caolho, o inventor do Adamastor, pediu esmola pelas ruas de Lisboa para poder não morrer de fome? Eu disse, eu não sei nem quem é esse Adamastor. Eu disse, mas você não disse que foi sobre Camões? Não foi ele que criou o Adamastor? É uma figura que está no Lusíadas, meu amigo. O Lusíadas, ele tem o Lusíadas, os versos que começam o Lusíadas é como os versos da Eneida. As armas e os barões assinalados, diz ele. Virgílio escreveu na Eneida, arma vira um cuecana. Eu canto as árvores e os varões da cidade. Arma vira um cuecano. Então você não sabia disso? E você sabe quem foi que descreveu a última flor do laço inculta e bela? Sabe? Não sei. Mas sabe o que é um soneto? Isso também não sei. Mas como é que você ganhou um prêmio desse? Não sabe o que é um soneto? Um poema composto de 2 quartetos e de 2 tercetos, 14 versos. Última flor do laço inculta e bela, eis a um tempo esplendor e sepultura. Ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Você não sabe de que é? Você sabe qual é o nome desse poema? É língua portuguesa. E sabe quem escreveu? Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. O verso dele, o nome dele, é um verso alexandrino perfeito, com a tônica no segunda, na quarta, na sexta, na 10ª e na 12ª sílabas. Vou gostar de trabalhar com você. Aí, terminei. Aí um aluno lá no fim, e tem que ter uns cabambulecos safados. Uns gaiatos, né, vô? Sempre tem. Aí disse, ainda vai, Judicael. O bichinho, ele quis mostrar pro senhor que era um aluno diferenciado, né? Mas viu que estava diante de alguém que também sabia muito, hein? Aí o resultado. No dia seguinte, que é segunda, quarta e sexta, na quarta-feira, ele veio. Mas ele veio já calmo, diferente. Trouxe 2 livros, capa dura, em branco. Sei. E uma espécie de um gravador. Eu não sabia que aquele que tinha em cima da mesa dele era um gravador pequeno. Ele disse, professor, queria fazer uma proposta ao senhor. As aulas do senhor são de 1h30. 1h30. 1h30 quer dizer que são 60, 90 minutos, né? Eu queria que o senhor fizesse assim. Se eu desse 1 hora de aula, de exposição, permitisse que a gente fizesse pergunta ao senhor durante uns 20 minutos. E o resto, o senhor diria os pontos mais importantes da exposição, para a gente se preparar para a prova final. O senhor concorda? Concorda. Concordo. Aí, isso ficou o semestre todo. Quando foi no final do semestre, que eu já tinha dado 60 pontos, eu disse que a matéria da prova final eram 60 pontos. Quando chegou o final,
eu não tinha mais aula para dar, mas era só para Encerrar o semestre, né? só para refrescar a memória dele em algumas coisas. Mas quando eu cheguei lá, a sala estava com todas as cadeiras em derredor das paredes, a mesa do professor bem no meio da sala, sem cadeira. Vixe. Aí lá vem ele, com a pilha de papel na mão, parecia jornal, e os outros atrás. Aí chegou, entrou na sala, eu fiquei com medo, fui falar com o diretor. Eu quero o Silvio Braz. Eu, Silvio, será que está vendo alguma coisa ali na minha turma? Ela disse, por quê? Porque as cadeiras estão em derredor da parede e a minha mesa está no meio da sala. Ele disse, não, está tudo normal, pode ir para lá. Aí eu fui, mas fiquei com medo de entrar, porque ele tinha se revoltado na véspera contra um professor lá, tinha sido uma coisa confusa, eu não quis me meter. Sei. Aí ele entrou, pôs aquele volume de papel para ser jornal em cima da mesa, e disse, hoje o senhor não vai falar. Ele falou pro senhor, Ele, o senhor só vai ouvir, como líder da turma. como líder da turma. Eu disse, muito bem, pois eu estou aqui para ouvir. Ele disse, professor, o senhor se lembra daquela primeira aula? Se me lembra. Pois aquela primeira aula, o senhor me deu aquele show. Mas me respeitou, me elogiou. Eu fiquei feliz em entender que o senhor tinha percebido o que eu quis dizer. Mas eu fiquei mais impressionado, foi o senhor dizer para mim, como eu disse para todos os meus colegas, que talvez eu um dia fosse sobreviver a custo do meu diploma de Direito. E eu tenho a impressão, professor, que eu vou viver a custo do meu diploma de Direito. O senhor sabe que aquela aula eu gravei? Isso não sabia. Eu levava mais de 30 dias decodificando, professor. Escutando e alguém escrevendo na máquina. Nesse jornal, você sabe o que é? É a aula todinha decodificada. Que legal. Agora escrito assim. Esse jornal eu devo ter lá na biblioteca do sítio. Está escrito assim, uma lição de vida. Olha, foi o título que deram. É, uma lição de vida. E me deu a cópia e me deu uma plaqueta de prata, homenagem da turma de 60, da turma dele, dos alunos da turma dele de processo civil, de direito civil. Oh, que história Fiquei imensamente feliz. Muitos deles chegaram a desembargador. bonita. Inclusive ele, né? Ele chegou, ele desembargador. Muitos deles chegaram a desembargador. Que legal, vô. Olha, essa história é muito bonita. Fica aqui o nosso registro, nossa homenagem ao querido professor Judicael, que certamente está hoje numa das moradas do pai, que deixou muitos bons exemplos para todos nós. E com isso, eu entendo por bem que a gente já pode terminar a nossa conversa de hoje, agradecendo sempre a presença de vocês que estão assistindo esses nossos vídeos, que trazem um conhecimento espetacular sobre as histórias de vida do Dr. José Feliciano de Carvalho. Para mim, meu querido vovô, é sempre um prazer tê-los conosco. É também muito importante para a gente que vocês possam compartilhar, curtir, comentar. Isso é muito interessante porque faz com que essas experiências de vida que fazem tanto bem possam ser difundidas cada vez mais. Muito obrigado a todos e certamente teremos um novo encontro logo mais. Um grande abraço, fiquem sempre com Deus.